vão ouvir uma mensagem. Okay. Está. Ok. Pronto, então este é o 5º webinar da Iniciativa Acelerar 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Esta iniciativa tem como objetivo acelerar a ação e o progresso para o alcance das metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Antes de iniciarmos a sessão, dou só apenas umas breves notas acerca do funcionamento da mesma. A sessão será composta por 2 apresentações, seguida de um período de perguntas e respostas, sendo que as apresentações vão ser seguidas. No período de perguntas e respostas, poderão colocar as vossas questões aos oradores por escrito ou via bate-papo através da função levantar a mão. Pedia que mantivessem os microfones desligados durante as apresentações. O webinar de hoje será focado na temática da recolha de resíduos, com a apresentação do projeto Ecoponto em Casa, que será apresentado pela Mónica Ferreira, e do novo modelo tarifário Reciclo Mais, Pague Menos, no município da Maia, apresentado pela Helena Lopes, ambas da Maia Ambiente, a quem eu agradeço desde já a participação e a disponibilidade para este webinar. O projeto Ecoponto em Casa é um projeto de recolha seletiva porta a porta de recicláveis indiferenciados, implementado no município da Maia, e combina a distribuição de contentores, um sistema de informação que identifica os produtores, os contentores instalados e os registros das recolhas. O novo modelo tarifário Reciclo Mais, Pague Menos é a concretização de um sistema PEIT, em que o município paga o lixo indiferenciado que efetivamente produz e não paga em função da água que consome, como atualmente acontece na generalidade do país. Pretende-se com um modelo tarifário que seja mais justo e que fomente a reciclagem. Com estes 2 projetos, certamente estaremos a acelerar para atingir a meta da reciclagem de 2025. Para apresentar hoje, então teremos primeiramente a Mónica Ferreira, que é a Diretora-Geral Adjunta e responsável pela Divisão de Gestão Operacional da Maia Ambiente e coordenadora da equipa multidisciplinar que implementou o projeto Ecoponto em Casa. A Mónica é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro e desempenhou funções como técnica superior na Câmara Municipal da Maia e, como disse, atualmente está na Maia Ambiente. Para apresentar, portanto, o novo modelo tarifário, temos a Helena Lopes. A Helena é assessora do Conselho de Administração da Maia Ambiente, é coordenadora da equipa multidisciplinar de implementação no município da Maia Ambiente do modelo tarifário e responsável pela divisão administrativa e financeira. Helena é mestre em Engenharia do Ambiente pela FEUP e tem uma pós-graduação em Gestão Autárquica Avançada. Foi também técnica superior e dirigente na Câmara Municipal da Maia, docente do ensino superior e, como disse, está atualmente também na Maia Ambiente. Portanto, vamos passar às apresentações e, Mónica, podes começar. Obrigada. O microfone está desligado, Mónica. Agora já me ouvem? Já. Ok, então cabe-me a mim apresentar o projeto Ecoponto em Casa. Ecoponto em Casa. Em primeiro lugar, vou fazer aqui um pequeno enquadramento municipal. Deixem-me só tirar aqui assim as câmaras. Um pequeno enquadramento municipal. Portanto, a Maia é um dos concelhos associados da LIPOR, que tem 136 mil habitantes e 82 km². No concelho existem 67 mil clientes ou locais de produção e 35 mil pontos de instalação ou pontos de recolha. Pelo concelho todo temos distribuídos 120 mil contentores. Em 2021 recolhemos cerca de 65 mil toneladas de resíduos no total, dos quais 23 mil são de resíduos valorizáveis. E relativamente aos indicadores do PESTU, em 2021 obtivemos na preparação para a reutilização e reciclagem o valor de 49%,
e 85 quilos por habitante ano no indicador de retomas para a recolha seletiva. Agora um pequeno enquadramento da Maia Ambiente. Portanto, a Maia Ambiente é a empresa municipal, tem como missão garantir a gestão dos resíduos urbanos da limpeza pública no concelho. A nossa visão é ser uma empresa reconhecida como referência a nível nacional neste setor. Atualmente contamos com 163 colaboradores próprios, portanto, gestão direta, e 69 em regime de outsourcing, porque atualmente temos 2 subcontratos de recolha de uma pequena parte do concelho, principalmente de 2 freguesias, e temos também o serviço de limpeza pública adjudicado. Temos ainda 35 viaturas próprias e 18 também em regime de outsourcing. Destas 35 viaturas, 22 são viaturas pesadas, as restantes são ligeiras. Nas viaturas pesadas temos 6 viaturas já medidas a gás natural comprimido e nas ligeiras já temos cerca de 7 viaturas elétricas. O nosso orçamento 2020 para 2022 é de cerca de 11 milhões de euros e, como disse, já recolhemos em 2021 75 mil toneladas de resíduos no total. Falando agora aqui um bocadinho para contextualizar a nossa atividade, falamos aqui um bocadinho da cronologia da Maia Ambiente, que começou muito antes de 1998, começou em 1990 com a aprovação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, que é estipulado e que obriga a que todos os edifícios aqui do concelho sejam dotados com compartimento para a deposição de resíduos, com o equipamento próprio. No entanto, em 1998, ainda na Câmara Municipal, implementámos um projeto piloto de recolha seletiva porta a porta na cidade da Maia, onde distribuímos nessa zona 20 cestos para a separação de papel e embalagens e contentores para indiferenciar. Depois, entre 2001 e 2003, fundou-se a Maia Ambiente, que fez a transferência de serviços da Câmara para a Maia Ambiente, e em simultâneo, portanto, entrou em vigor a tarifa de resíduos sólidos associado à água, o que nos permitiu atingir a sustentabilidade económica da empresa. Entre 2004 e 2011, aconteceram uma série de novos serviços, de otimização de circuitos, redução de frequências e adequação de meios às necessidades. Alargámos serviços, introduzimos outros serviços, por exemplo, implementámos em 2009 na recolha seletiva nos compartimentos de resíduos para a separação do papel das embalagens e do vidro. E toda esta atividade foi suportada por ferramentas de apoio à gestão que nos permitiram, por um lado, monitorizar o nosso desempenho, ao fazermos a segmentação e diversificação dos serviços, adequando aos clientes, também obtivemos uma maior satisfação dos clientes, aumentámos a reciclagem e, acima de tudo, também muito importante, reduzimos custos. Então, em 2012, entre 2012 e 2014, dá-se o grande passo, que foi a implementação do projeto Ecoponto em Casa. Visava, sobretudo, com a experiência que nós tínhamos adquirido com a cidade da Maia, replicar com algumas alterações o mesmo conceito no concelho todo. A par desta distribuição de contentores que visava universalizar a recolha porta a porta em todo o concelho, implementámos também a tecnologia RFID, portanto, a tecnologia eu depois expliquei mais à frente, mas com a introdução de chips nos contentores e com hardware equipado nas viaturas, e também associado a isso o software que nos permitiu também monitorizar o desempenho e avaliar alguns indicadores e objetivos que queríamos alcançar. Depois, a partir de 2015, nós portanto, fortalecemos este projeto Ecoponto em Casa. Em 2018, implementámos a recolha de resíduos alimentares numa área muito restrita do concelho, que corresponde a cerca de 2.000 habitantes. Entretanto, em 2021, implementámos, no âmbito da candidatura que nos propusemos e que nos foi concedida ao POSEUR, implementámos a recolha de resíduos alimentares em compartimentos.
Também alargámos a recolha que já fazíamos de resíduos alimentares em clientes não domésticos e em 2021 demos o passo para a implementação do PEIP, ou que nós chamamos de projeto Reciclo Mais, Pague Menos, com a emissão de uma fatura virtual em 2021. Portanto, já evoluímos, mas a minha colega depois irá melhor explorar este tema. Portanto, o nosso sistema de gestão de resíduos, embora muito focado na recolha seletiva porta a porta, é complementado com outros equipamentos e infraestruturas para dar resposta aos clientes ou à população que não tinha ou condições para ter os contentores dentro de portas, ou então, devido à quantidade e às características e especificidades dos resíduos, temos também os ecocentros. Portanto, na recolha porta a porta, nós temos os tais 120 mil contentores de 2 e 4 rodas distribuídos, e é um sistema que abrange cerca de 90% da população. Os contentores de proximidade, que são os designados molotes ou os ecopontos estritos, abrangem cerca de 10% da população, e os ciclocentros, que são munidos de caixas metálicas e compactadores, destinam-se então à recepção de resíduos em menor quantidade e também resíduos com alguma especificidade que não podem ser retidos porta a porta, nomeadamente os RCDs e temos também o ponto vermelho para os pequenos resíduos perigosos. Falando um bocadinho no passado e para compararmos o que era antes e o depois do projeto Ecoponto em Casa, portanto, ao nível do indiferenciado na cidade da Maia, já estamos a falar depois de 1998, nós tínhamos contentores de uso individual para as habitações familiares ou uso coletivo em compartimentos, e a frequência de recolha dos indiferenciados praticada era 2 vezes por semana. Fora da cidade, o que existia era uma recolha porta a porta em sites não normalizados, existiam na mesma os compartimentos e que só tinham na altura contentores indiferenciada. E aqui a frequência de recolha era de 3 vezes por semana. Fora da cidade, tínhamos ainda os contentores públicos de acesso livre, os chamados MOLOC. Para os recicláveis passava-se mais ou menos o mesmo. Portanto, na cidade nós distribuímos cestos para a separação de papel e de embalagens às habitações familiares. Nos compartimentos, dotámos os compartimentos com contentores para a separação de embalagens de papel, e aí já distribuímos os contentores de fibra. E a frequência dos recicláveis, na altura, era 1 vez por semana. Fora da cidade, havia apenas os ecopontos públicos de acesso livre. Pronto, a nossa estratégia, como eu disse no início, foi muito assente na recolha seletiva porta a porta, para fazer uma comparação sobre o que era antes do projeto Ecoponto em Casa. Direi que a recolha dos indiferenciados de lixo passou a ser feita 1 vez por semana, portanto, reduziu-se a frequência de recolha diferenciada. O papel e o cartão também 1 vez por semana, o vidro 1 vez por mês, e os biorresíduos, à medida que estão a ser implementados, estão a ser efetuados 2 vezes por semana em compartimentos ou 3 vezes por semana em grandes produtores de orgânicos, os restaurantes, as cantinas, etc. Depois, ainda também numa vertente de recolha porta a porta, temos os serviços a pedido. São serviços gratuitos e que se destinam à recolha de objetos volumosos, de resíduos eletrónicos, resíduos de jardim. Depois temos também os óleos alimentares usados e os pequenos resíduos perigosos. Também dispomos de equipamentos dentro dos compartimentos. A implementação deste projeto foi faseada, portanto, decorreu entre 2012 e 2014 e envolveu 4 fases. No final tínhamos 120 mil contentores distribuídos e conseguimos abranger 90% da população. Esta última fase, a fase 4, foi a cidade da Maia, porque embora já tivesse recolha seletiva porta a porta, com aquilo que nós experienciámos com o decorrer deste projeto piloto, verificámos que havia necessidade de substituir os equipamentos de exposição, aumentando de cestos para contentores, e assim permitia um maior número de dias de acomodação de resíduos dentro de casa e aferir e, portanto, adequar a frequência de recolha também a essa maior capacidade, e adicionalmente atribuímos um contentor para a aquisição de vidro, porque no projeto piloto esta fração não estava contemplada.
Este projeto foi sustentado numa forte campanha de sensibilização. Nós divulgámos o projeto através de outdoors, através dos painéis das viaturas, houve um contacto porta a porta, onde distribuímos bilhetes explicativos e de sensibilização, entregámos os equipamentos e calendários de recolha, e ainda atualmente, no fim do ano, entregamos para o ano seguinte o calendário a toda a gente, calendário de recolha, onde é possível ver quais são os dias e os horários de recolha na sua casa, na sua rua. E, portanto, com o Ecoponto em Casa, o que nós conseguimos foi universalizar a recolha, portanto, disponibilizar contentores para a deposição dos resíduos, a deposição separada dos resíduos, independentemente do tipo de habitação, unifamiliar ou multifamiliar, e o tipo de cliente, comércio, serviço, indústria, escolas, instituições, restaurantes, etc. Muito importante com o projeto Ecoponto em Casa foi a implementação do sistema integrado de gestão, que permitiu depois, posteriormente, darmos o passo para o PEIT, portanto, ao projeto que ficou mais para anos. Este sistema integrado de gestão é constituído por 3 principais componentes, desde logo ao nível da aquisição, os contentores são todos munidos de chips de baixa frequência. Depois, todas as viaturas de recolha foram dotadas de hardware, que é constituído por umas antenas instaladas nos elevadores, tem um sistema de navegação, tem betoneiras na traseira da viatura e na cabine do motorista para registro de eventos que ocorram durante a recolha. E depois esses dados são recolhidos automaticamente e são comunicados com um back-office esse, portanto, que está baseado num software, que nós chamamos de Bitwaste, e que tem uma base de dados de clientes, de contentores e de circuitos, onde é possível monitorizar processos, acompanhar os indicadores de desempenho, aceder a mapas interativos de recolha, e ainda é possível repositar também serviços online. E é neste software que está então instalado um modelo de faturação que é agora usado para o projeto feito. Em síntese, atualmente o nosso sistema de recolha é baseado nestas 3 componentes, portanto, nas habitações unifamiliares, ou as habitações unifamiliares são dotadas de contentores individuais porta a porta. Este sistema de recolha abrange cerca de 26 mil alojamentos, que corresponde a cerca de 33 mil habitantes. Para os edifícios multifamiliares com compartimento de resíduos, neste momento temos cerca de 1.200 compartimentos, os contentores estão alojados nessa casa de lixo, e este sistema abrange cerca de 24 mil alojamentos e 59 mil habitantes. Os restantes, que são muito poucos, e como disse, os restantes que não têm condições para acondicionar os contentores entre portas ou que não têm um compartimento para a deposição dos resíduos, nós temos ainda os contentores de proximidade, que são os conjuntos de contentores semi-enterrados para indiferenciado e para o seletiva, sendo que em alguns seletivos são contentores de cicleia ou de superfície. E, portanto, neste momento contamos com 100 pontos de recolha, e estes 100 pontos de recolha abrangem cerca de 14 mil habitantes. Portanto, toda esta estratégia que foi desenvolvida ao longo destes quase 30 anos tem-se refletido de uma forma satisfatória ao nível dos quantitativos. Portanto, estes gráficos aqui o que permitem verificar é que com a implementação em 2012, entre 2012 e 2014, do projeto Ecoponto em Casa, ao nível dos resíduos indiferenciados, houve uma diminuição bastante acentuada. Depois, por força de uma série de situações, portanto, de restrições, de melhoria do poder económico, eventualmente a população, houve um crescimento, mas de todo modo, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, portanto, em 2019, tivemos uma tendência de estabilização, e em 2021 decresceu bastante a quantidade de resíduos indiferenciados, e este ano, pelo aquilo que temos vindo a acompanhar ao longo destes quase 6 meses, desde 2022, essa tendência está-se a manter. Portanto, podemos ver que ao longo destes anos, desde 2025, nós conseguimos uma redução global de 14% dos resíduos indiferenciados relativamente a 2021. Ao contrário, nos resíduos recicláveis,
Portanto, tivemos sempre um crescimento dos resíduos valorizáveis e esse crescimento foi mais notório a partir da implementação do projeto Ecoponto em Casa, porque o Ecoponto em Casa, para além de permitir recuperar uma maior quantidade de resíduos valorizáveis, também tem uma grande característica, que é os resíduos recolhidos têm uma qualidade muito superior aos resíduos valorizáveis que são recolhidos nos ecopontos públicos e, portanto, de acesso sem ser condicionado e, portanto, biodefletivo. E, mais uma vez, comparando desde 2005 até à atualidade, verificamos que a quantidade de resíduos valorizáveis quase que triplicou. Portanto, e acabamos em 2021 com uma captação de 172 kg por habitante ano. A seguir, e embaixo tenho aqui os nossos objetivos para 2021, que são bastante ambiciosos, mas que nós continuaremos nesta nossa aventura a implementar mais serviços mais dedicados, de melhor qualidade, para conseguirmos recuperar os quantitativos e irmos ao encontro daquilo que são as metas estipuladas para 2025. Portanto, ao nível da recolha seletiva, nos fluxos de papel, embalagens e vidro, a nossa meta é de 100 kg por habitante ano, já vamos em 84. Na recolha de resíduos urbanos biodegradáveis temos uma meta de 75 kg por habitante ano, e para a taxa de reciclagem de resíduos urbanos temos uma meta de 55%. Portanto, ainda temos aqui um percurso de evolução desafiante e interessante, mas cá continuaremos a tentar ir ao encontro daquilo que nos é imposto. E da minha parte é tudo. Vou passar então a apresentação para a minha colega. Está bem? Obrigada. Ora bem, então, boa tarde, mais uma vez. Parte também a ambiente, mas agora com outra pessoa. Agradeço o convite ao Pacto, aos plásticos, para partilhar convosco aqui as nossas experiências e estamos empenhados e disponíveis sempre a explorar o mais que pudermos a reciclagem e a trabalho diferenciado. Aliás, os resultados que a Mónica mostrou agora, acho que evidenciam realmente que há esse resultado, para já. E, portanto, pegando um bocadinho aquilo que foi a apresentação da Mónica, consigo agora andar aqui com isto à frente. Já andei mais. Eu vou engatar aqui um bocadinho a minha apresentação e a implementação do projeto feito, precisamente aquilo que foi dito, que é a importância que o sistema de distribuição e recolha de resíduos que uma entidade gestora qualquer tem implementada no seu território vai influenciar imenso os sistemas feitos que forem implementados a posteriori. Portanto, nós na Maia sempre entendemos que a recolha porta a porta era a aposta ideal e, portanto, desde o ano 2000 que o regulamento municipal implica que todas as habitações tenham, habitações ou não, todos os edifícios tenham um compartimento dedicado ao armazenamento dos contentores para a extinção do lixo e, portanto, isso foi uma estratégia há 20 anos atrás que veio a ter resultados agora no futuro e que isto permitiu realmente ter este sistema porta a porta, escolha porta a porta, do qual o projeto Ecoponto em Casa foi fundamental. E, portanto, pegando nessa estrutura de serviço, nos 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, aquilo que nós tivemos a fazer foi atualizar todo o parque de contentores, atualizar todas as bases de dados de clientes, a fazer convergir um conjunto de informação e de dados e de sistemas operacionais para este objetivo, que era implementar então uma tarifa calculada com base na produção de resíduos. E conseguimos em novembro de 2020 ter um piloto a funcionar, um circuito para começar a testar então como é que isto estava a funcionar.
Portanto, além das questões operacionais e tecnológicas que foi preciso rever e revalidar, foi necessário ainda rever toda a legislação sobre o tema, porque, portanto, saiu nova regulamentação da entidade reguladora, portanto, tivemos que fazer um novo regulamento de serviços que estão envolvidos, ter uma nova estrutura tarifária que nos permitisse ter, portanto, as tarifas peito e não peito. Foi preciso também determinar as tarifas, que são diferentes das tarifas indexadas ao consumo da água, e, portanto, todo esse trabalho teve que ser desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, interna e com também consultores externos e fornecedores, no sentido de alinhar todas estas questões convergentes para este objetivo. Uma outra área do projeto também muito importante foi promover uma forte interação com os nossos serviços municipalizados de água e saneamento, que são a entidade que tem fatura e cobra a tarifa de resíduos. E, portanto, hoje em dia o que nós conseguimos ter é incluir a mesma na fatura da água a componente da tarifa dos resíduos já indexada ao volume de resíduos que é recebido em cada cliente. E, portanto, tudo isso foi necessário trabalhar ao longo destes 2 anos e meio, 3, com uma equipa de colaboradores robusta, identificada, motivada e com capacidade e bem capacitada para conseguir levar este objetivo do município da Maia a bom porto e termos, então, desde janeiro, a primeira fatura feita no país, com a tarifa calculada com base no volume de resíduos diferenciados e incluída na fatura da água, ou na fatura que é emitida pelos SMAs. Portanto, este projeto foi dimensionado de acordo com a tipologia do edificado, conforme vimos, portanto, na Maia, de acordo com... alguém ligou o microfone. Já está. Portanto, de acordo com a tipologia do edificado, nós temos vários sistemas de distribuição e recolha e, portanto, o faseamento de implementação do projeto que ficou mais para menos foi desenhado de acordo com essa tipologia. E, portanto, nós até ao final de 2022 teremos todos os edifícios de habitação unifamiliar ou semelhantes para os clientes não domésticos, ou seja, com utilização exclusiva de um contentor por um único cliente, e, portanto, implementado até ao final do ano de 2022, e que, grosso modo, vão, portanto, abranger cerca de 42 mil habitantes, que é uma parte significativa já da população do concelho. Depois, uma segunda fase que irá abranger os edifícios em altura multifamiliares mistos, também com comércio, serviços, etc., que têm o tal compartimento onde estão alojados os contentores, portanto, o volume recolhido vai ser portanto, contabilizado da mesma forma, através do número de vezes que o contentor é recolhido no seu ponto de recolha e depois convertido em euros através do tarifário a aplicar ao cliente. E, por fim, os edifícios que não têm esse compartimento, que eram anteriores ao tal regulamento de 2000, aliás, do ano 2000, e que abrangem já uma parte pouco significativa da população da Maia. Em termos de estrutura tarifária, portanto, aquilo que se verifica nos nossos clientes é que eles são cerca de 70% domésticos e 30% não domésticos, e, portanto, o equilíbrio tarifário consiste com um peso da tarifa de disponibilidade de cerca de 60%, e ele é cobrado em euros por dia, em que o serviço está disponível. Depois, a tarifa variável, que é, portanto, em euros por litro de resíduo recolhido, e a TGR ainda, que não faz parte da tarifa, mas é uma componente, é uma taxa, que é medida também repercutida no cliente. E, portanto, a tarifa determinada é o número de dias em que o serviço está disponível, o volume de resíduos que é recebido em cada cliente e depois a respectiva tarifa. O tarifário que está hoje em dia em vigor, portanto, é este que aqui está. Portanto, temos um tarifário designado não peito e que se aplica aos clientes que continuam a pagar a tarifa indexada, portanto, ao consumo de água, que são aqueles que ainda estão nas fases subsequentes de implementação do projeto,
e temos então, portanto, o tarifário feito porta a porta, uma vez que depois está previsto haver uma tarifa também específica e diferente desta para os clientes dos edifícios e ainda para os clientes que usam os equipamentos de proximidade. Em termos do cálculo da tarifa, então, o que é que se passa? Nós temos, então, um cliente que está registado na nossa base de dados, portanto, no nosso sistema de gestão de informação, conforme foi referido, e temos um sistema de gestão integrada para o efeito. Esta base de dados de clientes está, portanto, interoperável com a base de dados dos clientes dos SMAs da Maia, uma vez que, portanto, o que se prevê é que quando um cliente tem um contrato de água com o Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de um determinado município, o serviço de gestão de resíduos é considerado contratado desde o momento em que ele se presta efetivamente ao cliente. Portanto, nós, na Ambiente, não temos que fazer um contrato, produzir escrito um contrato presencial com este cliente, uma vez que ele já tem esse contrato de abastecimento de água, e, portanto, daí haver a necessidade de ter permanentemente sincronizada a nossa base de dados com a base de dados dos SMAs, no sentido de conseguirmos integrar depois o valor da tarifa a faturar nesse cliente ao qual também vai ser faturado pelo SMAs da Maia a água e o saneamento. E, portanto, esta necessidade é imperiosa e, pronto, é um trabalho que é exaustivo e que realmente requer um cuidado extremo. De seguida, nós temos então os contentores que estão nas casas dos clientes. Estes contentores têm um código, esse código está afeto àquela morada e têm ainda um identificador eletrónico que permite a sua leitura através de uma viatura instrumentada, com portanto, as tais antenas que leem o número de vezes que o contentor é apresentado à recolha e integra esses dados de forma automática na nossa plataforma de gestão. Depois, na nossa plataforma, foi desenvolvido um módulo de cálculo das tarifas, específico para o efeito, e daqui nós conseguimos obter, portanto, o valor da tarifa a aplicar a cada um dos clientes, que é integrado na base de dados do SMAs novamente e permite emitir a fatura. No primeiro núcleo de clientes em que nós implementámos este modelo, portanto, além do tal piloto que eu referi há pouco, que entrou em funcionamento em novembro de 2020, isso permitiu-nos, portanto, aferir a informação para implementar, então, esta primeira ecocontribuição, que foi, então, o verdadeiro teste à chamada fatura feita, e que já calculava com todos os requisitos operacionais e reais o valor da tarifa a aplicar a cada cliente. Portanto, isso aconteceu em maio de 2021 e nós implementámos então aqui a um universo de cerca de 3.500 clientes, aquilo que nós chamamos de ecocontribuição, que constitui um documento, portanto, singelo e próprio, que era enviado aos clientes para que eles pudessem ver qual é que seria o valor que iriam pagar de tarifa de resíduos se já na realidade pagassem a tarifa de acordo com o volume de resíduos. Eles continuavam a receber a fatura dos SMAs com a tarifa de resíduos que iriam mesmo pagar indexada ao consumo de água, mas recebiam em simultâneo todos os meses esta ecocontribuição e, portanto, podiam ir comparando os valores e percepcionando o que na realidade poderiam fazer em termos de comportamento para alterar o seu valor de tarifa a pagar indexado ao volume de resíduos. Enquanto que com a tarifa indexada ao consumo de água, o comportamento do cliente face aos resíduos não alterava em nada o valor final da tarifa, neste caso, esse comportamento alterava. E, portanto, estes 6 meses em que os clientes receberam esta ecocontribuição todos os meses, serviu para as pessoas poderem ir ganhando esta sensibilidade e percebendo que quanto mais separassem dos resíduos diferenciados para o seletivo os materiais com potencial para valorizar e reciclar, menos enchiam o contentor indiferenciado e menos vezes teriam que colocar o indiferenciado à recolha e, portanto, reduziam o número de vezes que era lido o contentor e menos o volume seria, portanto, contabilizado para o cálculo da tarifa. E, portanto, isto foi implementado com esse objetivo
e também para nós internamente podermos ir validando o modelo tarifário que tínhamos desenvolvido e as perspectivas tarifas que estavam a ser aplicadas, tudo, portanto, para, em termos de receita arrecadada com as tarifas, que também nos interessa ter um equilíbrio financeiro da empresa e ir avaliando de que forma é que as coisas interferem, permitimos também fazer esta validação interna. Portanto, isto é um pormenor desta ecocontribuição para podermos ver que as linhas que aqui aparecem são as mesmas linhas que apareciam na fatura que era indexada, portanto, ao consumo de água, mas agora, em vez de terem os euros por metro cúbico de água consumida, tinham os euros por litro de resíduos produzidos. Portanto, e assim era percepcionada a grande diferença. Esta ecocontribuição tinha aqui, vou só passar atrás, alguns outros campos que não sei se têm leitura aqui, mas que podem ver em azul, em cinzento, etc., que eram campos de mensagens que nós íamos mandando às pessoas, a apelar à separação, a apelar à conduta ambientalmente correta, e até à regra de utilização da própria água, porque não é resíduo, mas interessa desculpar a água, portanto, este documento também nos servia para ir sensibilizando as pessoas para o projeto. Em termos dos principais indicadores, o que é que nós conseguimos perceber? E já com dados de março de 2022, vamos agora fechar em julho o primeiro semestre com as últimas recolhas relativas ao mês de junho, que vamos agora integrar nas faturas e enviaremos os primeiros dias de julho aos SMAs para faturar. Aquilo que nós podemos ver é, pronto, o padrão e a distribuição de clientes entre doméstico e não doméstico é o que aqui se apresenta, cerca de 24% doméstico e não doméstico 6%. Está um bocadinho longe da caracterização que foi feita ao início, mas nós ainda temos aqui muitos clientes para integrar, portanto ainda estamos com cerca de talvez 15% da população integrada no projeto. Depois, em termos dos padrões de recolha, o que é aqui engraçado observar é que em maio de 2021, quando nós começámos a mandar as ecocontribuições às pessoas, nós tínhamos aqui o maior bolo de clientes a entregar o contentor 3 e 4 vezes por mês. E, portanto, eu refiro aqui que a recolha do indiferenciado na Maia é só uma vez por semana. Portanto, quem entrega 4 vezes por mês entrega sempre que é possível entregar, que é o topo máximo de fluxo de serviço. E tínhamos aqui níveis ou intervalos de faturação também da ordem dos 11%, 15% e até algumas pessoas entre os 6 e os 10%, não desculpem, euros e os 6 e 10 euros. Portanto, tínhamos aqui este padrão de comportamento, intervalos de faturação. Em janeiro de 2022, quando entrou a fatura real, nós já tínhamos aqui baixado significativamente os clientes que apresentam 3 e 4 vezes o contentor à recolha por mês. E ainda mais temos, então, agora em março, com 3 ou 4 meses de vigência da fatura real. Portanto, isto permite-nos, de alguma forma, concluir que, realmente, as pessoas estão a separar os recicláveis, estamos a reduzir o indiferenciado e o número de apresentações do contentor à recolha. E isto vai nos permitir também, com o projeto mais consolidado a partir do próximo ano, pelo menos nos circuitos de clientes porta a porta, em moradia familiar, vai-nos permitir então redimensionar circuitos e eventualmente ganhar aqui alguma poupança e economia de escala. Vamos ajudar a implementar outros serviços e potenciar a recolha seletiva de outros fluxos, nomeadamente os biorresíduos. Este gráfico aqui também é interessante porque mostra o comportamento de um cliente. Portanto, isto é a monitorização dos contentores, da bateria dos contentores ecoponto em casa de um cliente. Este cliente, antes de começar a receber a ecocontribuição em maio de 2021, tinha este padrão de comportamento, portanto, não separava vidro nenhum. O papel andava aqui assim também, separa, não separa. O indiferenciado estava muito cá em cima. E a partir do momento em que ele começou a receber a ecocontribuição, o diferenciado vem para aqui abaixo, o vidro começou a aumentar e, portanto, temos depois aqui o papel anda para cima e para baixo, as embalagens também a terem um nível interessante de separação. Portanto, mais um tipo de monitorização que nós fazemos na nossa plataforma de gestão que nos ajuda a evidenciar os resultados do projeto. Também o impacto na separação de resíduos foi evidente quando nós comparamos circuitos não feitos com circuitos feitos, em que temos aqui um aumento de recicláveis da ordem de 2,3%,
face a circuitos que não têm um efeito implementado e, portanto, mais um indicador que nós estamos a acompanhar para tentar ter aqui a operação também convergir para os resultados e a melhoria do projeto. Portanto, a nova fatura, que fica mais faz menos, esta é a imagem da fatura que as pessoas hoje em dia já recebem, portanto, continua a ser exatamente uma fatura única que integra as tarifas todas. A comodidade para o cliente é que o cliente não teve que fazer absolutamente nada, não teve que mudar o seu perfil de cliente, se, por exemplo, aderiu à fatura eletrónica, continua a receber a fatura eletrónica, a sua morada, se paga por débito direto, paga por débito direto. Portanto, o cliente não teve que fazer absolutamente nada para passar a receber essa fatura indexada aos resíduos e, portanto, pode beneficiar com o seu comportamento de pagar menos do que pagaria com um comportamento diferente face à separação dos materiais para a reciclagem. Portanto, aqui também o pormenor das linhas da tarifa de resíduos urbanos, as restantes linhas são água, saneamento, e os resíduos, portanto, passam a ter a componente em litros de resíduos que são recolhidos. Todo este projeto foi acompanhado de um plano de comunicação muito forte. Tivemos aqui até o financiamento da cidade de Ponte Verde para este plano de comunicação, especialmente este foi um projeto pioneiro e inovador e que veio de alguma forma romper com aquilo que é o cómodo, se calhar o sistema de faturação indexado ao consumo de água, porque é mais fácil e não temos que desgastar com estas alterações todas que é preciso fazer a várias medidas, como vimos, operacional, tecnológica, fundamentar, etc. E, portanto, foi criada uma linha gráfica para o projeto, foi enviada a tal carta de apresentação do projeto em conjunto com a ecocontribuição. Temos também um folheto que explica toda a parte de dúvidas que as pessoas possam ter em relação ao projeto. Fizemos webinars com presidentes de junta para eles também poderem explicar melhor aos seus fregueses como é que isto funciona, acompanhados de um dossiê técnico para melhor esclarecer todas as pessoas, com fácil, perguntas frequentes, etc. Ligou para ti. Fizemos também a inserção de muita informação em jornais nacionais e locais, quando foi o lançamento do projeto em maio de 2021. Dinamizámos redes sociais, fizemos spots de rádio, fizemos multis outdoors e as nossas viaturas de recolha também têm painéis laterais com a assinatura do projeto. Portanto, tudo isto porque se as pessoas não aderirem, não tiverem sensibilidade e não fizerem a correta separação e não aderirem ao projeto, pouco funciona e os nossos objetivos caem por terra. E, portanto, esta é a nossa experiência que partilhamos e a quem for interessar mais algum pormenor que possa achar interessante desenvolver, aqui estaremos disponíveis. E obrigada. Muito obrigada, Helena e Mónica, e parabéns pelos resultados e pelas apresentações. Realmente conseguimos ver aqui assim evidências de alteração de comportamentos e melhorias significativas nas quantidades enviadas para reciclagem. Abrimos então agora o período de perguntas e respostas. Quem quiser colocar questões, pedia que ou usasse aqui assim a ferramenta da mãozinha ou colocasse no chat do Zoom. Então, se calhar eu dou aqui assim um pontapé de saída nas questões. Uma questão para a Mónica. Mónica, quais é que achas que foram os principais fatores para o sucesso do Ecoponto em casa, portanto, para a implementação, e depois para a Helena, qual é que foi a vossa percepção da reação das pessoas a este
este projeto, a esta questão da faturação dos resíduos desta forma? Bem, eu posso começar a responder, portanto, a questão é qual foi o sucesso, não é? O principal sucesso para a implementação do projeto Ecoponto em Casa. Eu penso que houve aqui várias questões que contribuíram para esse sucesso. Logo junto dos clientes ou dos municípios, a comodidade do serviço foi logo uma conquista, porque a comodidade e depois o que se traduzia em termos de limpeza pública, o facto de se acabarem com os sacos não normalizados e passar tudo a estar acondicionado dentro de contentores esses que tinham uma utilização individual e, portanto, que cada pessoa podia gerir e podia manter de acordo com os seus níveis de exigência. Portanto, essa questão da comodidade foi muito importante para conquistar as pessoas. Pronto, depois também me parece que a divulgação tem sempre um papel muito importante e durante essa sensibilização, explicar as vantagens e da mais-valia do projeto Ecoponto em Casa também foi importante e foi esclarecedor e permitiu às pessoas, sem grandes reservas, aderirem ao projeto. Pronto, eu julgo que essas foram as duas principais componentes. Depois, claro, tem aqui a questão ambiental, mas como toda a gente é sensível, e só na altura, se calhar, só uma franja pequena da população é que era mais sensível, hoje felizmente já não é assim, mas julgo que essencialmente foi esta a questão. Depois, houve outras componentes importantes que nos permitiram também, com algum sucesso, avançar para o projeto nos edifícios multifamiliares, porque o facto de os edifícios, por obrigação do regulamento municipal, serem dotados de compartimentos para a deposição dos resíduos e, portanto, para o acondicionamento dos contentores, foi importante porque nos permitiu ter ali, de uma forma prática para as pessoas e para nós também, condicionar e separarem os resíduos em local próprio e, portanto, não terem que se deslocar não sei quantos metros na via pública para fazerem a separação dos seletivos ou até colocarem os resíduos depois de qualquer modo ou em sacos ou então nos contentores de uso coletivo da via pública. O regulamento foi de facto importante, mas essencialmente é isto. Agora, naturalmente, nós também tivemos e encontramos situações, e temos situações de edifícios que não tinham, portanto, que eram edifícios anteriores à entrada em vigor do regulamento, que não tinham os tais compartimentos e que tivemos de encontrar uma solução adaptada para eles terem este modelo de recolha. E lá está, onde foi possível, e nos edifícios com obrador, onde foi possível instalar, colocar contentores, isso foi feito. Naqueles edifícios que não tinham de todo no obrador, colocar contentores, então essas pessoas terão mesmo que ir aos contentores de via pública do uso coletivo, portanto os blocos e os ecopontos tripartidos. Mas, genericamente, julgo que estas foram as principais chaves de sucesso do projeto. Sim. Pronto, relativamente à reação das pessoas, eu posso dizer que o facto de termos enviado aquela ecocontribuição, portanto, uma fase experimental, que permitia às pessoas terem aquele prazo de se informarem, de questionarem, de poderem mudar os seus comportamentos, etc., foi muito positiva e permitiu realmente, quando entramos com a faturação vial, que já tivesse havido algum esclarecimento sobre o que é esta nova fatura mais pagamento, o que é o projeto, as pessoas tinham medo se iam pagar mais, se iam pagar menos, se iam receber outra fatura de outra entidade. Inclusivamente houve aqui o primeiro piloto em que as pessoas, ao registarem-se na nossa plataforma e na área de cliente, podiam, e ainda podem, não é? Mas isso foi potenciado mais na altura,
podiam ver quais é que são os seus equipamentos, a sua capacidade, ter alertas por SMS dos dias e horas das recolhas, e portanto toda essa interação com as pessoas foi muito positiva no sentido de obter melhores resultados. Claro que há aqui uma situação ou outra em que as pessoas tentam, de alguma forma, não colocar o beneficiário à recolha, e nós já temos identificado, portanto, que esta plataforma de gestão permite-nos monitorizar precisamente quem é que tem um contentor ativo e não apresenta a recolha, que se calhar anda a colocar os sacos de lixo noutros sítios onde não deve, mas lá está, isto é uma fase transitória, porque quando nós tivermos o sistema todo fechado, os próprios equipamentos de via pública vão estar fechados e vedados, e só é permitido aceder a esses contentores quem tiver um cartão de acesso. E, portanto, os cartões de acesso não vão estar disponíveis a quem tem um contentor em casa para recolha porta a porta. E, portanto, e aí começa-se a fechar um bocado o círculo e, portanto, nessa altura é que vamos poder fazer a verdadeira validação do modelo integral. Mas neste momento as reações não têm sido significativas, portanto nós fizemos aqui um investimento muito forte no back-office e no atendimento, portanto temos um gabinete de gestão de cliente muito robusto e que tiveram, portanto, muita formação também nas perguntas mais frequentes e que podiam existir, portanto elas têm uma listagem, um conjunto de matérias que à partida nós já sabíamos que as pessoas iam começar a questionar e, portanto, o que eu penso que é importante é nós termos, portanto, um caminho, estarmos determinados e não sairmos daquela linha. Porque é claro que as pessoas vão querer não ter um contentor, ter um contentor mais pequeno, ter mais vezes à recolha, mas nós não podemos sair daquilo que é a nossa estratégia. E, portanto, e tentar fazer com que as pessoas percebam e que venham ao encontro daquilo que é o serviço que é proporcionado, que é um serviço altamente diversificado, como foi mostrado, que complementa a recolha do ecoponto em casa, quer seja numa aplicação muito familiar, quer seja num edifício. Tem uma data de outros serviços complementares, recolha de verdes, monstros, etc. Portanto, há aqui uma panóplia de outros serviços à volta do que é feito, portanto, além do serviço que é objeto da própria tarifa, que as pessoas usufruem sem pagar absolutamente nada. E, portanto, há que ter esta linha de movimento e tentar educar ao máximo as pessoas, mas para já não temos tido uma reação significativa negativa. Muito obrigada. Eu convido os participantes a colocarem alguma questão, ainda temos aqui assim alguns minutinhos. Não, parece-me que não vamos ter mais questões. Portanto, cabe-me agradecer à Maia Ambiente e à Mónica e à Helena por... não, temos aqui uma questão da Ana. Ana, então podes colocar a questão. Ok, desculpa lá que eu já não uso muito o Zoom, já estava aqui procurando à mão, demorei um bocadinho mais de tempo. Só aqui eu tentar perceber, Mónica, aqui a nível de... Ou seja, as próximas faturas vocês estão a aumentar a rede, não é? E tiveram uma fase em que demonstraram o valor desta ecocontribuição, por isso o sucesso depois quando começaram a ter as faturas. Durante todo o processo as pessoas vão ter um período antes de começarem a receber as faturas em que vão realmente receber antes para terem esta percepção, ou depois vão deixar de enviar e pronto, e as pessoas aderem e depois passam a receber logo aqui, pronto, a fatura, ou seja... Sim, portanto, essa ecocontribuição foi uma iniciativa que estava no nosso plano de comunicação, que permitiu que durante um determinado período de tempo os clientes que iriam ser integrados em janeiro de 2022 na fatura real, como nós chamamos, recebessem esta ecocontribuição, que era ao fim e ao cabo uma fatura virtual, que não tinha valor, portanto, como é que eu ia dizer, não era para pagarem aquela ecocontribuição, eles continuavam a pagar a tarifa indexada ao consumo de água, mas que serviu para a sensibilização.
para eles perceberem que iriam ser integrados numa nova fatura legal, mas até lá podiam começar portanto, a mudar o seu comportamento e a gerir os resíduos de uma maneira diferente, portanto, no sentido de reduzirem a tarifa, ou seja, reduzir o resíduo indiferenciado que eles apresentavam à recolha. Agora, a partir de janeiro, portanto, nós começámos todos os meses a alargar a fatura real a mais clientes, portanto, primeiro entrávamos em maio de 2021, depois entrávamos de abril, etc., por aí fora, não é? Escalonadamente, e agora, a partir de julho, os que entrarem já entram diretamente para a fatura real. Portanto, esta sensibilização ficou feita aos primeiros clientes que entraram. Depois, só por curiosidade, depois quero saber como é que correu com esse de julho, porque eu acho que, pronto... Nós também. Só por curiosidade. Nós Ok, também. obrigada. Parabéns. Sim, depois podemos partilhar. Obrigada. Jorge, queria colocar uma questão. Olá, boa tarde a todos. Olá, Mónica. Olá, Helena. Olá, Jorge. Conheço melhor a Helena do que todos os restantes. Bem, a Maia é um município exemplar, portanto, todos os outros municípios, muito provavelmente, ou eu estarei muito enganado, terão muito caminho por percorrer até chegar aos níveis da Maia. Muitos parabéns. A minha questão, na questão da diferenciação dos resíduos e da tarifa ser associada precisamente a essa separação, ou esse índice, houve uma melhoria da seleção da separação dos resíduos, mas houve algum controle de qualidade, isto é, os municípios não começaram a desviar o lixo indiferenciado para dentro do recipiente de plástico para ele ter menos quantidade nos outros e, portanto, reduzir dessa forma a fatura. Houve algum controle de qualidade, se é que isto é possível ou não. Eu gostava de saber se de facto as pessoas foram corretas ou não foram corretas nessa redução de produção de resíduos. Sim, portanto, o que nós montámos também em simultâneo foi uma forma de conseguir fiscalizar precisamente os seletivos. E, portanto, as viaturas de recolha têm um dispositivo, tipo uma consola, um tablet com um conjunto de instruções que dão para os elevadores funcionarem e ler e não ler os chips e até bloquear a recolha de contentores contaminados, precisamente. E tem, portanto, uma alternativa que é identificar um contentor contaminado. E nessa altura, portanto, o operador da recolha faz a verificação, quando está a avaliar portanto, a recolha do seletivo, verifica se ele está contaminado e identifica como contaminado, e então esse contentor passa a ser cobrado como indiferenciado. E, portanto, se as pessoas fizerem isso, fugirem com o indiferenciado para o seletivo, ele é identificado no seletivo e é cobrado como indiferenciado. E aí a pessoa é penalizada 2 vezes, porque em vez de ter só um indiferenciado, que foi que já pôs no outro dia do circuito, também tem o seletivo. E isto é possível fazer precisamente porque nós temos a recolha em dias completamente diferentes. Portanto, nós há um dia, por exemplo, à segunda-feira, neste circuito, recolhemos indiferenciado, depois as embalagens é no outro dia, no outro circuito, o papel é no outro circuito, no outro dia, e portanto nós nunca temos no mesmo dia mais que um fluxo de resíduo lá. Portanto, eles nunca podem dizer que se confundiram a pôr o contentor ou que tal, portanto, nem que foi recolhido o contentor errado, porque foi o operador que, em vez de recolher um, recolheu o outro. Portanto, isso não existe. E pronto, temos de encontrar alguns contentores contaminados, logicamente, e depois aquilo que é preciso realmente fazer é ir ao encontro do cliente e falar com ele e dizer como é, que não pode, que não deve. Portanto, é um trabalho. É isso mesmo, a Maia é muito à frente. Sim, senhor. Muitos parabéns. Obrigada. Bom, chegámos aqui à nossa hora, então mais uma vez agradeço à Maia Ambiente, e à Mónica e à Helena pelas excelentes apresentações e mais uma vez também parabéns pelos resultados e muito obrigada a todos pela presença e o interesse em mais um webinar do Acelerar 2025, do Pacto Português para os Plásticos. Temos previsto retomar os webinars em setembro e daremos notícias sobre esses próximos webinars até lá.
Portanto, a todos desejo uma boa tarde e um bom fim de semana. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.